Se você quer disparar mensagens de WhatsApp personalizadas usando Google Planilhas e N8N, sem pagar caro por nenhum aplicativo e minimizando drasticamente os riscos de bloqueio da sua conta, então fica aqui comigo até o final desse vídeo. Eu vou te mostrar o fluxo que eu uso aqui e principalmente vou te mostrar também como você consegue ter este fluxo aí para que você possa usar imediatamente, fechado? Eu sou Daniel Valadares e aqui nesse canal eu falo sobre automações e vendas, principalmente sobre o que você precisa fazer para vender e usando tecnologia, é claro. Então, vamos lá. Hoje você vai sair aqui desse vídeo já com um fluxo de N8N completo que conecta o Google Sheets, o Evolution API, para mandar mensagens personalizadas em massa no WhatsApp e o melhor, tudo isso no piloto automático. E sim, o link para você conseguir este template vai estar aqui na descrição. Então, sem mais delongas, vamos lá para a minha tela aqui. Pessoal, esse aqui é o fluxo que eu uso para fazer os meus disparos de WhatsApp, tá? Então, note que este fluxo aqui especificamente, ele está contemplando aqui um disparador manual, ou seja, ele só vai funcionar quando eu clicar para ele rodar, mas eu tenho aqui embaixo também um disparador programado, tá? E aí você pode colocar aqui o dia, o horário que você quer programar, quantas vezes você quer que ele funcione, e isso vai, se você não sabe preencher isso daqui, aqui ó, ele tem uma calculadora praticamente, não sei se é o melhor nome para isso, mas aqui você vai conseguir escolher qual é a frequência que você quer que ele aconteça. Então você pode escolher aqui, por exemplo, todo minuto, e aí ele vai colocar aqui, você vai preenchendo conforme você quer, né? E conforme está aqui também ó, as informações, tá? Então com isso daqui você consegue programar, e aí se você programar um horário aqui, né, para ele fazer esse disparo de forma automática, você precisa conectar ele aqui, ativar ele, obviamente salvar e ativar aqui o fluxo, tá? Para que ele não dependa do teu computador ligado, claro, considerando que esse N8N está instalado em uma VPS. Porém, para que não hajam disparos equivocados, eu deixo ele sempre aqui desconectado, tá bom? E aqui, pessoal, é o seguinte. Então, nós temos nesse fluxo, de uma forma bem simples, aqui o Google Planilhas. Então, pessoal, aqui eu tenho conectado a minha planilha de template, tá? E aqui eu já chamei a aba lista de contatos, tá? E é importante dizer também que aqui eu faço um filtro, né? E esse filtro aqui ele será nesta coluna enviar, e aqui eu vou colocar o valor sim, tá? O que ele vai fazer? Ele vai, com esse comando aqui, ele vai fazer com que eu encaminhe essas mensagens somente para quem está identificado lá na minha planilha, e você vai ver essa planilha já na sequência, tá? Então, ó, vou abrir aqui, eu tô com essa minha planilha aberta, né? Então, esse daqui é um template, né? Essa planilha aqui é a planilha que você vai baixar lá quando você pegar o template, tá? E aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um número, então, ó, vou colocar aqui 55 11 9 40 18 94 16, que é o número da minha assistente. O nome dela é Aurora. Eventos exponenciais. E aqui eu vou colocar só Aurora, que é o primeiro nome dela. Feito isso, pessoal, eu vou colocar aqui, deixar em branco, na verdade, esse eu vou colocar sim aqui. Por quê? Porque eu quero que esta mensagem seja disparada para esse número aqui. E reparem que o número ele tem que estar com o código de país, o código de cidade e o número de telefone, sem vírgula, sem nenhum tipo de separador, sem nada, tá? Só e somente isso. E aqui eu vou voltar no meu fluxo. E aí, reparem o seguinte, pessoal. Quando você vem aqui nesse fluxo,
você vai, então, ler aqui todos os contatos que estão com sim lá na sua planilha, e aqui ele vai jogar um por um para passar pelo fluxo. Então, esse um por um é o seguinte, ele vai vir para cá, primeiro contato. Esse primeiro contato ele vem para esta pausa. Por quê? A pausa é uma das coisas que vai ajudar com que você minimize o risco do seu WhatsApp ser bloqueado, né? Então, se você abrir aqui, você poderia mudar o intervalo, tá? O intervalo que eu recomendo para você é de no mínimo 30 segundos, para que você não tome um bloqueio aí do seu WhatsApp, tá? 30 segundos é o que eu uso aqui e é o que eu recomendo para você, tá? Eu fazendo disparos assim de 30 segundos, até hoje não fui bloqueado, e também recomendo que vocês não façam um volume extremamente gigante por vez, né? Coloca ali, por exemplo, 200 contatos, 300 contatos, e se você não está habituado, né? Se você não costuma fazer disparos de WhatsApp na sua conta, então começa com um pouquinho, né? Vai de 50 em 50, depois tá dando certo, aí você vai subindo de pouquinho em pouquinho. De repente, se você está começando agora, coloca até um intervalo maior aqui, tá? E isso vai te ajudar a evitar bloqueios na sua conta, tá legal? E aí, pessoal, depois disso ele vai passar aqui no Evolution API, vai disparar essa mensagem e se der certo, se o disparo aconteceu com sucesso, ele vai alimentar aquela aba ali da planilha, né? Essa aba aqui enviar, ele vai colocar aqui, vai substituir o sim por mensagem enviada, e se der erro, ele vai substituir por erro, tá? Então aqui ele vai para mensagem enviada, aqui ele vai para erro e depois ele vai para o próximo da fila, tá? Então esse aqui é o fluxo de uma forma bem simples, bem tranquila, tá? Aqui no Node do Evolution API, você vai ter as seguintes informações, tá? Aqui você vai colocar a sua credencial e aqui você precisa colocar o nome da sua instância lá do Evolution API. Então, cada vez que você cria uma nova instância, você dá um nome para ela, né? Então, por exemplo, aqui poderia ser minha instância teste, por exemplo. E aí, eu escreveria teste aqui, ele já puxaria isso, tá? Aqui, nesta variável, note que eu tenho aqui, ó, o WhatsApp, tá? Ou seja, se você alterar aqui o nome dessa coluna, você precisa também alterar o nome aqui nesta variável, tá bem? Se você não sabe fazer isso, recomendo que você não mude, tá bom? Outra coisa, aqui embaixo, ó, neste campo aqui de mensagem, nós temos aqui esta outra variável, que é a variável firstName, tá? E se você olhar aqui na coluna, também está puxando aqui firstName, tá? E o que isso significa? Que aqui eu vou mandar uma mensagem que estará escrito olá, o nome da pessoa, como vai. E aqui eu recomendo que você faça o seguinte, você pode clicar aqui nessa setinha aqui, e ele vai abrir a mensagem aqui, e você vai poder fazer as alterações. Então, por exemplo, vamos supor que ao invés de olá, eu queira colocar aqui boa tarde, nome. E aqui no lugar de como vai, eu gostaria de colocar tudo bem. E aqui embaixo eu vou escrever uma outra coisa. Segue o link para agendarmos uma reunião, por exemplo. E aí eu vou colocar aqui o link, tá? Então, note que aqui é a mensagem que vai ser disparada de fato, tá? Aqui, nesse disparo de mensagem, você pode considerar Enter, né? Você pode considerar emojis e você pode considerar também os marcadores do WhatsApp, né? Que são, para você que não sabe, por exemplo, quando você quer colocar em negrito, você coloca aqui um asterisco no início e no fim. Então, dessa forma como está aqui, a palavra segue estaria em negrito, tá?
Então, você pode fazer isso também nessa mensagem aqui. Então, vamos considerar que a mensagem será esta aqui mesmo, que está aqui, e eu vou enviar para ver o que irá acontecer. Antes de disparar de fato essa mensagem, eu quero só mostrar para vocês outra coisa aqui, pessoal, que é importante, tá? Notem que nesse Node aqui, por exemplo, né, esses dois aqui, tá, do Google Planilha, a gente precisa sempre atualizar ele, tá? Quando a gente inclui a planilha que a gente incluir aqui, ela precisa estar nesses dois também. E aí a forma de fazer isso é o seguinte, por exemplo, aqui, ó, eu tava com uma planilha do meu disparo de convites de aniversário, né? E eu vou mudar aqui para o template, mudei para template e mudei aqui para lista de contatos, tá? E aí aqui embaixo, ó, você vai precisar dar um refresh, tá? Então, ó, refresh column list, ele vai manter tudo, e essas daqui, ó, first name você pode apagar, essa daqui, WhatsApp você pode apagar e vai manter só enviar. E aí, lembrando que na coluna enviar, ele vai escrever aqui enviado, tá? E lá na próxima, aqui na outra planilha, nós vamos fazer exatamente este mesmo fluxo. Então, vou aqui, ó, alterar o template e vou alterar aqui para a lista de contatos. Aqui eu vou pedir para ele atualizar. Ele puxou tudo de novo e eu vou aqui, ó, tirar um, tirar o outro e mantive aqui só na coluna enviar, ele vai colocar erro, porque esse daqui é o caminho caso dê um erro. Então, pessoal, vamos de fato enviar para ver se vai funcionar? Eu vou só reduzir aqui, ó, no lugar de 30 segundos, vou colocar 1 segundo, que é só para a gente fazer o teste aqui, porque nessa planilha, ó, ele vai olhar para essa planilha aqui, só tem um contato que ele vai disparar. Então, não tem problema que esse intervalo seja curto, tá? Então, ó, agora eu vou colocar aqui enviar. Então, ó, ele passou aqui, deu certo. Então, ele concluiu e finalizou o fluxo, tá? Vamos ver se deu certo de fato. Vou pegar aqui meu celular, vou abrir a minha conversa com a Aurora, e aí, vejam aqui, ó, que ele enviou a mensagem que nós combinamos. E a Aurora está me respondendo, porque ela é uma inteligência artificial. E ela continua aqui falando comigo. Voltando aqui, pessoal, tem só mais um detalhe que é bastante importante, né? Talvez você fale aí, Daniel, mas eu não tenho o Node da Evolution instalado, né? Ou o meu Node da Evolution não está aparecendo igual aparece aí para você. Então, se você está pegando, né, vai usar esse template, você precisa instalar aqui este Node da Evolution API, tá? E eu vou te mostrar aqui agora como é que você vai fazer para instalar esse Node. Você vai vir aqui, ó, nessas informações e você vai em Settings ou Configurações. E aí, aqui em Configurações, você vai vir nesta opção aqui, ó, Community Nodes, tá? E o que você vai fazer? Você vai precisar deste Node aqui, ó, N8N Node Evolution API, tá? Você pode simplesmente copiar ou escrever, né, exatamente como está aqui, e aí você vai vir aqui, ó, Install, e aí você vai colocar aqui, ó, e vai dar um instalar, tá? Só precisa autorizar aqui e dar instalar. Eu não vou fazer isso porque, como vocês viram, já tenho esse Node instalado lá, né? Então, mas a forma como você faria é só copiar e colar, ou se não, até, se você preferir, escrever de fato, ó, N8N-Nodes-Evolution-API, tá? Então, é isso. E se você quiser esse pacote, né, esse template aqui já configurado, testado dessa forma como eu fiz aqui, é muito simples. Eu preparei para você um pacote com a planilha de template e já com esse template aqui do N8N pronto por apenas R$ 9,99, e é só você clicar no link que está aqui embaixo e comprar e fazer o seu download imediato, tá? O download é disponibilizado na hora para você.
E para você que adquiriu o template e quer usar, é muito simples. Você vai vir aqui no seu N8N e você vai criar um novo workflow. E aqui em cima, nesses 3 pontinhos, você vai clicar aqui e vai selecionar esta opção, Import from File, tá? E aqui ele vai abrir o teu computador aí, né? As tuas pastas, teus arquivos, e você vai escolher o lugar onde você salvou esse template, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, o meu template disparador.json e eu vou clicar nele aqui. E aí, ao fazer isso, voilá, o seu fluxo está aí prontinho para ser usado. Você só vai precisar linkar aqui as tuas credenciais, tá? E linkar aqui a planilha dentro do workflow, tá? Mas você fazendo isso daqui, ele já vai rodar direitinho. Eu só recomendo o seguinte: antes de você importar o arquivo de fato, é melhor que você instale primeiro o Node da Evolution, caso você ainda não tenha instalado aí no seu N8N, fechou? E se você gostou desse conteúdo, já considera se inscrever aqui no canal, deixa seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer fazer também alguma sugestão de conteúdo, deixa aqui nos comentários e a gente se vê na próxima. Valeu!